Fala galera, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin. Nós vamos trabalhar com um plano de carreira dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado da Paraíba. Perfeito? É a Lei 10.432, ela é de janeiro de 2015. E a gente tem que observar o que essa lei dispõe, o que são serviços auxiliares. Muitas das vezes, pode vir na tua prova perguntando se é aplicado aos membros, ao parquê do Ministério Público. E não é aplicado para o parquê, tá? Ele tem uma legislação própria, perfeito? Essa lei, ela vem buscar exatamente criar regras, regime jurídico. Então, regime, a gente tem regras, direitos, obrigações, vedações, jurídica prevista em lei, tá? Então, é a lei do cargo, é um plano de carreira do Ministério Público do Estado da Paraíba, perfeito? Remuneração, progressão, promoção, funcional, então a progressão na carreira dos servidores, perfeito? Isso daí a gente tem que estudar, isso vai ser cobrado na tua prova, perfeito? Vamos começar aqui a olhar, vendo regras, para quem se destina essa lei, quem é considerado serviço auxiliar, o que é quadro de pessoal, perfeito? Então vamos lá, você que já é inscrito no meu canal, agradeço mesmo, imensamente, tá? Essa aula tá no YouTube, tá também na turma completa para o Ministério Público, tá? Eu vou deixar até o link no vídeo, você que está assistindo pelo YouTube. Você que é membro do canal vai ter direito também à aula 2, aula 3 e aula 4, tá? Eu acho que vai até a aula 4 mais ou menos. E o pessoal da turma, tá num valor bem legal, R$ 169,90, pode ser parcelado em até 3 vezes sem juros, no boleto bancário ou no Pix, beleza? Tranquilo? Então vamos aqui. Primeiramente, essa lei, ela dispõe sobre o que é quadro de pessoal, perfeito? Ela é específica para o quadro de pessoal. Primeiro momento, a gente tem que saber o que é quadro de pessoal, perfeito? Quando a gente fala que é quadro de pessoal dos serviços auxiliares, ele é composto pelas respectivas carreiras, constituídas pelos cargos de provimento efetivo e cargo em comissão. Primeira coisa que a gente tem que remeter aqui, então, olha que interessante. Quando a gente fala, na hora da prova, quadro de pessoal, não são os servidores públicos somente detentores de cargo efetivo, tá? Cuidado com isso. Por quê? Porque quando a gente fala em servidores públicos, são os ocupantes de cargo público, perfeito? Se eu andar rápido aí, você me fala, pede para dar uma diminuída, tá? Que servidores públicos podem ser os ocupantes de cargo efetivo e pode ser os ocupantes de cargo em comissão, tá? E aí a gente sabe que então quando você se referir a servidores, você está se referindo ao quadro de pessoal que trata a lei dos serviços auxiliares, tá? Então, então não pode vir na tua prova que essa lei trata-se para os promotores, promotor substituto, não é isso. Ela é para os servidores, que podem ser detentores de cargo efetivo, obviamente você sabe que esse daqui se dá por meio de concurso público, ele pode adquirir a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, tá? E obviamente ele está dentro de uma estrutura de carreira. Já os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, não tem propriamente, não possui carreira, tá? E eles contribuem para o regime geral de previdência social. Lembrando que é o exclusivamente ocupante de cargo em comissão. Perfeito? Tranquilo? Eles compõem o quadro de pessoal? Compõem.
Ele é a força, eles todos ali integram a força de trabalho do Ministério Público nas atividades administrativas. Por isso que esses servidores, eles estão ligados à atividade meio. Eles não estão ligados à atividade fim do órgão, da instituição no caso, tá? Quem está ligado à finalidade, né, ao fim do órgão, da instituição, são os membros do Ministério Público, são o parquê, né, são os promotores que entram com ação civil, ação penal, não é? Então, isso daí que você tem que estar ligado na hora da prova, perfeito? Tranquilo? Falando isso daqui, obviamente já é um começo que a gente tem que ter, né? Só que ele vai falar assim, ó, o ingresso nos cargos das carreiras de servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba far-se-á mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Então volta para cá, ó, os servidores de carreira. Então ele está se referindo aos servidores detentores de cargo efetivo. Para eles ingressarem no Ministério Público do Estado da Paraíba, aqui, ó, você vai passar, filho, levanta essa cabeça, reage, fecha o WhatsApp, fecha o e-mail, olha aqui para mim, o momento é agora, pô. Depois, ano que vem, você vai estar pensando, caramba, era para eu estar estudando aqui, né? E agora era para eu estar curtindo, ao invés de estar estudando, era para eu estar curtindo uma viagem, né? Pegando um pacote de Eurotrip, né? Fazendo alguma coisa, conhecendo, sei lá, o Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, né? Fazendo um passeio internacional. Então vamos pensar aqui, olha agora, foca aqui, ó. Coisa simples, isso daqui é bananada, gente. Isso daqui é muito fácil, tá? Nem se compara com matemática. Olha aqui, ó. O que a gente tem? O ingresso nos cargos das carreiras de servidores do Ministério Público do Estado da Paraíba far-se-á mediante concurso de provas ou de provas e títulos para o padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo. E como ele está falando assim, olha só, você pode prestar concurso para os cargos de analista ministerial, perfeito? Quadro de pessoal, a gente tem um analista ministerial de nível superior. Antes ele era chamado de técnico de promotoria, tá? Então antes era técnico de promotoria e aí hoje tem a nomenclatura de analista ministerial, perfeito? Outro também, que foram os cargos de oficial de promotoria, auxiliar técnico promotoria, passaram a ser técnico ministerial, perfeito? Então, nível médio, tá? E também os cargos de agente de promotoria, oficial de diligência, tal, que passam a ser denominado técnico ministerial, diligência e apoio administrativo, perfeito? Tranquilo? Outro ponto também que a gente tem que observar que a lei, ela fala que temos a possibilidade, então aqui é discricionário, o Ministério Público do Estado da Paraíba poderá incluir como etapa, então olha a palavra aqui, poderá. Às vezes uma provinha dessas podem inventar e botar que deverá incluir como etapa do concurso público programa de formação de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório. Significa somente eliminatório, somente classificatório ou os dois, classificar e eliminar, perfeito? Então, o edital de concurso público, ele que vai definir o que a administração realmente quer, porque a lei já dá essa discricionariedade em incluir ou não, perfeito? Tranquilo? Outro ponto, a gente está falando de cargo efetivo, cargo em comissão, né, que compõe a característica do quadro de pessoal, e óbvio eu não poderia passar despercebido aqui com o artigo 5º da lei. Mas antes eu tenho que remeter para vocês um amparo constitucional, tá? Deixa eu beber uma água aqui. O amparo constitucional, o que é isso, gente? Na Constituição Federal, fala que as funções de confiança exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo
Então, olha só, existe cargo em comissão e existe função de confiança, tá? No caso, no estatuto, né, aqui na lei, no regime jurídico, ele vai utilizar o termo função gratificada. Mas aí você pensa, função de confiança ou função de gratificada. Ele pode cobrar qualquer um dos dois, tá? Então, as funções gratificadas são exclusivamente exercidas por servidores de carreira, somente para detentores de cargo efetivo, tá? Então, o artigo 5º aqui, ó. Integra um quadro de pessoal do Ministério Público do Estado da Paraíba, sendo privativa de servidores efetivos. Aí você, opa! O que você está reparando, né? O que você está reparando de a palavra privativa, né? Você está vendo assim, caraca, mas a Constituição falou, olha aqui, ó, exercidas exclusivamente. Gente, tem uma diferença muito grande em sendo privativas de servidores efetivos. Tem uma diferença, né? Exclusiva, isso é meu, somente meu. Privativa, isso é meu. Mas eu posso, se eu autorizar, para outra pessoa beber um pouquinho d'água, né? Não custa nada. Então, gente, o que a gente tem aqui? A gente está falando que, olha só, as funções gratificadas são exclusivamente para servidores de carreira. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não vai ser somente para servidores do quadro de pessoal do Ministério Público da Paraíba. Olha que interessante. Então eu posso ter servidores de fora do Ministério Público ocupando função gratificada? Podemos. Só que esses servidores, eles têm que ser servidores de carreira, tá? Perfeito? Isso é importante você ter esse cuidado na hora da prova, tá? Para não ficar ali dando mole, não errar, né? Não dar uma ludibriada ali, tá? Então, o artigo 5º integra um quadro de pessoal do Ministério Público do Estado da Paraíba, sendo privativas de servidores efetivos, as funções gratificadas FG 1, 2, 3 e 4, e os cargos em comissão para exercício de atribuição de direção, chefia e assessoramento, conforme disciplinado no anexo 1 desta lei. Agora, gente, para pensar. Já a função gratificada, ela é exclusivamente para servidores de carreira, né? E aqui a lei fala que é privativa dos servidores que ocupam cargo de carreira dentro do Ministério Público, não é? Beleza. Mas os cargos em comissão, ó, a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Para os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Vamos ver o parágrafo 1º, que ele fala esse percentual que vai ser para os servidores de carreira do Ministério Público do Estado da Paraíba. Parágrafo 1º. O Ministério Público do Estado da Paraíba destinará, no mínimo, 50% do total geral dos cargos em comissão aos integrantes das carreiras do Ministério Público do Estado da Paraíba, observados os requisitos no parágrafo único do artigo 1º da lei tal, e progressivamente a seguinte razão. Então, para a prova, gente, vocês têm que pensar assim, olha só, 50% do mínimo dos cargos em comissão da estrutura do Ministério Público é destinado para servidores, no mínimo, para servidores de carreira, né? São os efetivos. Os outros 50%, que vai ser no máximo, né?
pode ser de pessoas de fora, que não prestaram concurso público, tá? E contribui exclusivamente para o regime geral de previdência social. Perfeito? Os exclusivamente cargo e comissão contribuem para o regime geral de previdência, tá? Cuidado com isso, maravilha, foi. Beleza? Tá gostando da aula? Dá um link aí. Olha aí, ó. Então eu botei na seguinte razão. Por quê? Quando veio a lei em 2015, teve foi fazendo, na verdade, esse reajuste. Então, gente, hoje, né, a gente tem um valor que foi a administração pública se adequando. Ela não chegou do 0 aos 50 de um dia para o outro. Não. Quando veio a lei em 2015, no mínimo 15%. Então, se não tivesse nisso, exonera e nomeia, né? No mínimo, aí 2016, 30%. 2018, 35%. 2020, 40%. 2020, 1º de julho de 2022, 45%. E 1º de julho de 2024, no mínimo 50%. Aqui em 2024, então, que nós vamos se adequar à lei. Então, ele está falando, gente, agora vamos fazer a interpretação. Ele está falando que esse no mínimo 50%, ele só vai ser mesmo atingido a partir 1º de julho de 2024, tá? Porque a gente antes vai ter um escalonamento de 5% a partir de 2016, porque aqui foi 15%, né? Aqui a diferença, 15%, depois 5, 5, 5, 5, tá? Perfeito, galera? Tranquilo, maravilha. Fechamos essa primeira parte aqui, né? O que mais que a gente tem que falar? Agora eu tenho que falar, né, do ingresso, na verdade, dos requisitos de escolaridade, tá? É importante, quando a gente fala os requisitos, a gente fala exatamente que a Constituição Federal, ela define, né, os cargos, empregos e funções são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei. Então, a gente está diante de uma norma de eficácia contida para os brasileiros. Os brasileiros, como regra geral, podem prestar concurso público, né? Porém, a lei, obviamente, ela limita esse alcance, não é? Então, o artigo 8º, ele fala primeiramente dos requisitos para característica de escolaridade. O artigo 8º fala que são requisitos de escolaridade para ingresso. Então, além dos requisitos de ser brasileiro, idade mínima de 18 anos, quitação das obrigações militares e escolares, aptidão física e mental para o exercício do cargo, né? Então, só pode tomar posse quem está apto física e mentalmente para o exercício do cargo. E o artigo 8º fala assim, ó, são requisitos de escolaridade. Vamos lá. Primeiro, o cargo que eu falei aqui, ó, eu falei antes, o analista ministerial. Ele exige diploma de conclusão em curso superior, em nível de graduação, com habilitação legal específica, se for o caso, né? Então, a gente tem cargos de analista ministerial que exigem, né, nível em arquitetura, por exemplo, né, na especialização de pedagogia, de administração, jornalismo, economia, administração de banco de dados, de redes, de contabilidade, biblioteconomia, auditor de contas. Eu acho que o auditor de contas nem exige, agora eu não sei se exige contabilidade, eu tenho que ver. Acho que é nível superior em qualquer formação, viu? O auditor de contas públicas tem o cargo analista ministerial, auditor de contas públicas, é nível superior em qualquer graduação, mas tem medicina, odontologia, psicologia, assistente social e tem o analista ministerial sem especialidade, que aí ele exige apenas
nível superior, tá? E tenho também de assistência jurídica e por aí vai, beleza? Então temos aqui o analista ministerial que exige conclusão em curso superior em nível de graduação, tá? Com habilitação legal específica, se for o caso. Para os cargos de técnico ministerial, diploma de conclusão de ensino médio ou habilitação legal de igual nível quando se tratar de atividade profissional regulamentada, né? Sei lá, técnico de edificações, técnico de rede, né? Técnico, engenheiro, técnico em engenharia mecânica, né? Tem cargos específicos que exigem esse técnico especializado. Técnico ministerial, diligência de apoio, exige a conclusão de ensino médio e demais habilitações legais pertinentes. E, claro, além desses requisitos, outros poderão ser estipulados, poderão ser definidos, mas sempre por meio de lei. Maravilha? Tranquilo, galera? Então, fechamos a aula aqui. Foi rapidinho, né? 21 minutos, ninguém falou nada, brincadeira, também não estou ouvindo ninguém. Na próxima aula, nós vamos trabalhar do ingresso, né? A gente está falando aqui ingresso, mas aí eu vou falar do ingresso, posse e o exercício, e a gente começa falando de progressão na carreira, estabilidade, né? E outros requisitos. Beleza? Um forte abraço. Você que não fez a inscrição no meu canal, faça a inscrição no meu canal, dá essa força aí. Também para membros, vão ter a próxima aula, tá? A próxima aula do plano de carreira, que é exatamente. E quem quiser adquirir a turma, tá lá no valor de R$ 169,90. Eu vou deixar o link aí. Um forte abraço e bons estudos.